Para finalizar, vamos falar sobre um ponto importantíssimo, porque assim, a alteração fenotípica da SOP, né? Aquilo que a gente consegue ver é só realmente a ponta do iceberg na paciente com SOP. A gente tem uma preocupação muito válida com o risco cardiovascular dessas pacientes. E aí, essa diretriz ela traz algumas recomendações sobre a avaliação metabólica em mulheres com SOP. E aqui a gente tem novamente uma diferença em relação à diretriz de 2018. Isso. A diretriz atual recomenda, prestem atenção, teste oral de tolerância à glicose para Isso. todas as pacientes com SOP. Eric, qual era a recomendação anterior? Então, quando a diretriz anterior ela ia falar dessa parte de avaliação de risco cardiovascular, então estava lá para você avaliar, entre outras coisas, como pressão arterial, perfil lipídico, o status glicêmico da paciente. E aí, obviamente, como é que a gente avalia geralmente o status glicêmico? A gente põe glicemia de jejum, hemoglobina glicada, e aí ele indicava TOTG para alguns casos específicos, né? Aquelas pacientes que tinham IMC acima de 25, você ia fazer um TOTG mesmo com glicemia de jejum normal. Aquelas pacientes que tinham hipertensão, que tinham história de diabetes gestacional, ou que tinham história familiar de diabetes tipo 2. Então havia um nicho de pacientes em que eu ia pedir um TOTG mesmo com glicemia de jejum normal. Isso muda agora, e ele coloca que é para pedir TOTG depois do diagnóstico de SOP, independente do IMC. E por que isso? Porque saíram alguns trabalhos que... a pergunta foi, desses trabalhos, qual a melhor forma de avaliar o status glicêmico da paciente com SOP? É glicemia de jejum? Hemoglobina glicada? É TOTG? E esses trabalhos mostraram, mais de um trabalho mostrou, inclusive, que o TOTG é o melhor. Né? Então, se você usar só glicemia de jejum, só glicada, mesmo aquelas pacientes que não tinham fator de risco a mais, aquelas pacientes que não tinham MC aumentado, você ia deixar passar pacientes que já tinham uma desglicemia, às vezes um pré-diabetes, e que você não ia diagnosticar. Então, ele é bem claro, essa diretriz, em dizer que o TOTG é o melhor exame para avaliar o status glicêmico, é melhor que glicemia de jejum e hemoglobina glicada, e você deve solicitar o TOTG independente do IMC. Ou seja, no final das contas, você vai acabar solicitando para todas depois de dar o diagnóstico. Né? Ainda falando do TOTG, uma coisa que até ficou igual ao anterior, que ele reforçava, que ele reforça agora, é que aquelas mulheres, mesmo, fiz um TOTG do normal, né? E aí agora ela vai submeter a um tratamento para fertilidade, ou ela está em planejamento para engravidar, mesmo sem um tratamento específico de fertilidade, ela vai engravidar. Aí você tem que repetir esse TOTG. Você tem que fazer um TOTG antes da gestação, tem que fazer um TOTG antes de um tratamento de fertilidade. Certo? Isso é igual, isso já é uma orientação antiga e se mantém agora. E essa é a recomendação para rastreio de diabetes, né? E de pré-diabetes, digamos assim. Mas a gente também tem que avaliar perfil lipídico, avaliar sintomas de apneia do sono, né? Que tem alta prevalência em mulheres com SOP. Avaliar circunferência abdominal, IMC, pressão arterial. Isso tudo se mantém em relação à diretriz anterior, avaliar a pressão arterial de todas, óbvio, né? Avaliar antes de gestar, óbvio, avaliar perfil lipídico. Só que o perfil lipídico, pela orientação da diretriz anterior, não era de todas. A orientação era você fazer só em quem tinha IMC acima de 25, algum outro fator de risco. Agora, a orientação é fazer perfil lipídico para toda mulher com SOP, independente do IMC. Sinceramente, na minha prática, isso não muda. Acho que não é todo mundo. Acho que todo mundo diagnosticou SOP, fazia... talvez não fizesse o TOTG, não ia fazer o TOTG com IMC normal, mas ia fazer pelo menos glicemia de jejum, mas o perfil lipídico ia estar ali. Né? Então é mais um reforço de que o que a gente já estava fazendo é para continuar fazendo, solicitar o perfil lipídico de todas. Maravilha. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.